Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, esse é um vídeo de continuação do primeiro vídeo que eu fiz, tá? Então não peguem esse vídeo isolado para ler, senão vai ficar fora de contexto, não vai dar para compreender. Então, o primeiro vídeo que eu fiz é esse aqui, tá? Se você puder, a capa tá aqui, é um robô, tal, Apocalipse, a Segunda Guerra Mundial. Então, se você puder assistir, assista, porque esse é o primeiro vídeo dessa série, tá? Então, o vídeo ficou muito longo, o anterior, né? Ficou 1 hora e 51 minutos. Então, eu vou explicar o restante das coisas que eu não consegui falar nele, né? Vou explicar aqui. Tá, a primeira coisa que eu gostaria de explicar é sobre ainda a perspectiva de que é a Alemanha quem está escrevendo, né, o livro do Apocalipse sobre o regime autoritário da Segunda Guerra Mundial. E eles estão ali descrevendo, né, aqui no capítulo 6, uma troca do sistema financeiro mundial, né? E aí, descrevendo isso através dos cavaleiros do Apocalipse, né? São 4 cavalos, um branco, um vermelho, um preto e um é estranho. Tem um que é amarelo, né? Que eles dizem ali. E o amarelo observa-se a ordem, que ele é o último, né? Salvo engano. Então, eles dizem que o primeiro é o cavaleiro branco e ele sai vitorioso. Se você observar, né, a teoria e o porquê utilizar esse elemento, né, os cavalos, é porque é uma disputa, né? Não é uma, não são simples simbologias, né, que eles pegam e usam. É pensado, é algo estrutural, elaborado, né, para ser competente, né, ou coincidir com uma filosofia que quer imperar sobre o mundo. Então, eles usam os cavalos porque os cavalos disputam em corridas, né? Então, por isso usam cavalos. Então, o primeiro cavalo que é solto ali é o cavalo branco, né? E a ideia é que ele saia vencedor, né? Ele saia para vencer. Então, desta filosofia e alinhamento simbólico, utilizando as cores, observe que um dos principais pontos interpretativos filosóficos aqui utilizados nessa alegoria dos cavalos aqui, a metáfora dos cavalos, é a sua cor e sua característica de velocidade e competitividade. Então, os cavalos, o cavalo branco, no caso, representa uma coisa que está disputando no mundo inteiro, né? Então, ele é uma ideologia política. Qual é a ideologia política que foi largada primeira no mundo e sai vencedora, né? Aqui da minha perspectiva, né, enxergando o cenário atual, eu acredito que essas informações são codificadas para o cenário pós-Guerra Fria ali, período Guerra Fria e pós-Guerra Fria. Então eu acredito que é a ideologia política global da direita, os republicanos, enfim. Então eu acredito que esse cavalo, inclusive que essa cor representa a supremacia, branca e as filosofias e ideologias que cercam a extrema-direita global. Então, estabelece-se uma força para vencer, estabelecer exércitos, enfim, criar esse estereótipo de ditadura mundialmente por meio dessas ideologias conservadoras ou republicanas. E esse escopo, isso afeta um escopo não só religioso, ideológico, político, mundialmente, tá? Mas são filosofias regidas por reitores mundialmente que vão reger essas filosofias para atingir um propósito, tá?
Então, criar uma hegemonia, criar ditaduras, foi o que eles fizeram aí mundialmente. Então a gente vê que a extrema direita ela é conservadora, ela é impositora, é autoritária e sai para vencer, ela sai para dominar. Então esse é o cavalo branco nessa interpretação filosófica. Então o segundo cavalo, e se você observar, né, o primeiro ele sai para vencer, né, tinha um arco, tal, aí é, ele saiu vitorioso, então já deu a largada. Foi o cavalo que saiu na frente na corrida política e ideológica mundial. Extrema-direita, conservadorismo, republicano. Aí, em seguida, foi aberto o segundo selo e sai o segundo animal, né? Dizendo que saiu outro cavalo, o cavalo vermelho. Então, o cavalo vermelho, né? Ele representa a, a extrema esquerda, que seria o oposto, né? Então, você primeiro joga uma ideologia que é totalmente conservadora, que defende princípios morais extremamente conservadores, republicanos, e então em seguida você joga mundialmente uma filosofia que é o extremo oposto. Então eles fazem aqui tese e antitese. Então vem em seguida uma ideologia mundial que é a esquerda, traz espada, luta, guerra, né? Então dividem por meio da imposição ditatorial, em seguida vem a guerra causada pela uma nova ideologia que é o extremo oposto dos ideais da primeira. Então aí você tem o cavalo vermelho trazendo guerra. Por quê? Se essa aqui é a ideologia regente mundialmente, essa aqui, por ser assumir o discurso da base oprimida, da base trabalhadora que tem seus direitos minados. Não que não seja verdade, tá? Só para esclarecer aqui, ambos os lados têm essas filosofias legitimamente no jogo. Então, essa aqui, por conflitar com essa primeira que estava na frente na corrida, traz grandes guerras, grandes conflitos mundiais que estão visíveis claramente no mundo, tá? E incide em guerras, incide em revoluções, sim, e grandes conflitos que causam muitas mortes. E aí vai, né? O terceiro cavalo que a gente vê, aberto o terceiro, deixa eu ver, o terceiro cavalo, ele é preto, né? Cavalo preto. E aqui o símbolo que ele traz é uma balança na sua mão, né? Então aí o cavalo preto com a balança e ele simboliza justiça, né? Justiça ou o poder das cortes dos mais altos níveis mundialmente. Então vamos lá, fazer retrospectiva. Primeiro, vem uma ideologia que implanta ditaduras mundialmente e os conceitos conservadores e republicanos, extrema-direita. Depois vem e impera a antitese do que seria a ditadura, os conceitos conservadores. Então, trazendo mais um ar de liberdade, vem trazendo mais uma filosofia de extrema esquerda, né, no caso, para subverter o que existe já e impera. Então, eles querem ir contra militares, eles querem ir contra a, o que se tem estabelecido, né, da ordem vigente. Então, eles vêm e tentam desfazer isso ou desfazem em si. Só que aí, né, em uma terceira instância, vem a legislação ou o poder da justiça para mediar essa guerra e criar o conceito de equilíbrio entre as ideologias que governarão ou dividirão o poder. Então, se você entender o significado desse terceiro cavalo aqui, né,
representaria as leis sendo implantadas no mundo, né? Então, ele representaria, por exemplo, as cortes supremas, as constituintes, né? Que vieram a existir ou vieram para mediar e equilibrar essas guerras, esses conflitos. E aí, por último, né? Se eu não me engano, ali no texto diz o cavalo amarelo, né? Colocaram um azul aqui, mas não é azul, não. Ó, o quarto selo aberto, eu vi o quarto animal dizia. E veio um cavalo amarelo, ó, aqui ó, tá amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Aí vai, né? E aí, enfim, depois disso tem outras coisas bem impactantes aqui, né? Que a gente pode referenciar aí o que aconteceu, o Holocausto, né? A Segunda Guerra. Ainda estamos no contexto da Segunda Guerra, tá? E o pós, que seria a Guerra Fria, os eventos que assim sucedem. Mas esse cavalo aqui, né? Então você tem um lado, que é a tese, vem a ditadura, cria os princípios básicos, força ali aquilo ser criado. Depois você tem a antitese, né? Que requer tirar o excesso de poder, a soberania e hegemonia de poder dos republicanos. Então seria um partido ou uma ideologia política mundial, né, que seria o extremo oposto dessa aqui. Então, tese e antitese. E aí vem o legislativo para mediar a situação, interferir e criar uma espécie de equilíbrio. Por isso que ele traz a balança, né, o principal símbolo desse terceiro cavaleiro é a balança, justamente para isso. Então, primeiro é o que lança a flecha, é o que dá a largada, o que finca ali uma ideologia primária. O segundo vem com espada, porque ele vem trazer guerra, vem tentar tomar o lugar do primeiro cavalo. Então é disputa, né, internacional pelo poder. O terceiro vem trazer uma balança para equilibrar esse jogo, né? E o quarto é, caso nenhuma dessas três instâncias aqui firmem ou criem uma ética, vem a última instância, que seria, no caso, ali a morte, né? Enfim, se você não seguir a lei, não obedecer em última instância, eles trariam, né, essa espécie de filosofia para esse contexto. Então, eu expliquei aí os quatro cavaleiros do Apocalipse nesse contexto da troca do sistema mundial, né, que rege o que a gente conhece como ética, legislação e tudo isso, filosofias políticas ou ideologias políticas principais. Além disso, né, fala muito sobre esses dois especificamente, sobre fome e sobre mortes por essas razões, né, de fome e a tribulação, porque durante esses dois aqui, né, a guerra entre os dois cavalos primeiros, né, o branco e o vermelho, eles trazem uma espécie de guerra que afeta o ecossistema econômico, político, social em escopos globais. Então, por isso explica a fome, a constante guerra e troca entre os sistemas financeiros mundiais. Isso explica as outras consequências, né? Tentar mediar, tentar equilibrar o jogo e em seguida instâncias como essa aqui, né? Que é a última, mais grave. Então estão fixando esse modelo aqui de forma encodada para as pessoas que têm maior nível de entendimento, interpretar e repassar isso. Isso é o que eu entendo, segundo a interpretação aí desse contexto. Estão recriando
uma espécie de sistema econômico, ético, social, político, legislativo ou constitucional para regir o mundo pós Segunda Guerra Mundial. É o que eu estou entendendo aqui. E aí tem mais explicações, né? O quinto anjo, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, enfim, alma dos que foram mortos, e clamava com grande voz. Enfim, aí vai, sexto selo, tremor de terra, o sol se tornou negro, e aí vai mais outras informações. Essas eu ainda não parei para interpretar, mas essas aqui são as principais, que precisavam de uma interpretação mais urgente, simbolizam essas coisas. Ok, agora vamos falar sobre uma figura enigmática, né, do, do livro do Apocalipse, que é o Anticristo. Vamos falar sobre isso, que é necessário, né? No, aqui em João 2,18 fala sobre o Anticristo, refere-se a qualquer um que não aceita Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, etc e tal. Então, isso fundamentaria a fé de Anticristo, né? E novamente lá naquele conceito é, de que a Alemanha estaria ali influenciando com seus ideais, forçando ali isso, o nacionalismo e as ideologias dele. Eles acharam essa janela aqui textual para forçar isso. Então, tese e antitese de novo, a mesma técnica do cavalo branco e o cavalo vermelho ali na corrida. Estão aplicando isso a você acreditar ou não na filosofia que eles estão disseminando, né, de modo que você não consiga, neste sistema global, não acreditar no que eles propõem, certo? Então isso é algo forçado. E aí criam a antitese, não à toa o anti, né, está bem claro aqui. Então a antitese vem para justamente afirmar a tese. Ele vem criar princípios de contra, né, representando tudo que há de mal, mas o real intuito dele, a real função é forçar a tese por meio do que há de antitese. Né? Então, se você infere que isso é o mal, você tem que aceitar forçadamente que isso aqui é o bem. Só que no final, na verdade, isso aqui é o regime autoritário da Segunda Guerra Mundial encapsulado de algo bom, mas na verdade é o próprio líder autoritário da Segunda Guerra Mundial lá, né, com o seu novo nome. Isso é o que mostra a interpretação de quem acompanhou já o primeiro vídeo aí. Veja se você não viu, para entender do que se trata e o que estamos falando. Então, antes de falar, né, sobre o famoso filho da perdição, o iníquo do Apocalipse, que seria o Anticristo, a gente tem que falar sobre uma literatura, né, que veio muito antes, né, 1888, se eu não me engano, também de um filósofo lá, escritor, né, da Alemanha, o Friedrich Nietzsche, né? Para quem não conhece, esse nome é bem citado na ciência. Se você escrever isso aqui no Google, né, você vai ver que foi poeta, compositor prussiano do século XIX. Prussiano, tá? Para quem não sabe, era a Alemanha, né? Tipo, a Alemanha. Antes do país em si, a Alemanha surgir, lá era a região da Prússia, né? Salvo engano.
tá? Não sou especialista, estou só comentando o que eu li, né? Se você pesquisar aí, para você pesquisando, isso não é Alemanha, mas foi um estado alemão que desempenhou um papel fundamental na criação do Império Alemão. Enfim, é nesse contexto aqui, tá? Só para você ver aí, entender. E aí se transformar no que conhecemos hoje como Alemanha, entendeu? Então, se você ver, ele viveu, né, nasceu em 15 de outubro de 84, 1884, não é 900, 1844, e faleceu em 1900. Então, esse cara aqui foi um dos principais filósofos ou criadores desse livro, dessa filosofia, né, do anticristo. Então, o que você precisa entender? Antes da revisão, né, da revisão de 1956 da Bíblia João Ferreira de Almeida, né, se você viu o primeiro vídeo, vai ver que houve queima de livros, né, incluindo a Bíblia, em Berlim, em 1933. Os universitários queimaram, não só universitários, mas também pessoas alinhadas à filosofia desse regime autoritário de 1933, que estava surgindo, aquele movimento todo, né, da Alemanha, que todo mundo conhece, que era extremamente nacionalista. Então, antes disso, foi lançada essa tese, né? Então, o que eles fizeram? Eles englobaram isso, misturaram essa filosofia disseminada pelo Nietzsche, que era uma literatura que eles aprovavam, porque era uma literatura, né, reconhecida como originária da Alemanha. Então, eles englobaram isso neste livro, né, com as filosofias que eram repassadas pelo regime da época, né? Então, importaram isso, essas filosofias, e escreveram isso no Apocalipse. Então, isso explica porque o livro é tão distópico e enigmático e traz sérios indícios de alteração que se alinham ao período histórico e às implicações e alterações que fizeram, né? Se você conhece a história também do Joseph Goebbels, que eu, eu expliquei no primeiro vídeo, uma parte, né, não tudo, mas ele era o principal propagandista político do partido, né, desse regime autoritário da época, e ele também era responsável por propagar essas mensagens. Então, essas filosofias por meio de literaturas acadêmicas, enfim, entre outras. Então, durante o Conselho dos Ministros foi reescrita, né, a- as filosofias que iam reger a Bíblia nesse período. Então eu entrei aqui nesse vídeo rapidinho só para entender um pouco, porque eu não li, tá? Eu não li o livro do Nietzsche, o Anticristo, mas ele tem essa filosofia, esse livro é amplamente conhecido no meio acadêmico e muitas pessoas já falam sobre ele há um bom tempo, tá? Se você quiser assistir esse vídeo para ter mais ou menos um entendimento, né, recomendo ler o livro, mas caso você queira uma interpretação rápida do que se trata, né, tem um professor, o Alfredo Oliva, que explica um pouco sobre o que ele achou do livro. Então, seria ali uma espécie de resumo para você entender qual é a tese, de uma forma resumida, rapidamente, mais ou menos, para você entender.
por meio de boas referências, vamos dizer assim, né? Então, o Partido Nacionalista Extremista da Alemanha, do período de 1933 a 1945, importou as filosofias desse que era um legítimo filósofo, vamos dizer, alemão. Então eles pegaram e importaram isso para o Apocalipse. E assim surge a antitese, né? Para que forcem a tese do novo nome do regime, do líder autoritário desse regime. Então, a antitese traz conceitos para forçar a tese, que seria ele mesmo, né, se colocando ali no lugar de protagonista da história. Então, é isso, né? Vocês entenderam aí mais ou menos o que é. E a besta, ela, como eu expliquei no outro vídeo, não se trata em si do anticristo, tá? Se trata dos Estados Unidos, né, no contexto de Segunda Guerra Mundial. Se você quer entender a história, eu explico lá no primeiro vídeo. Já estamos em 26 minutos. Eu vou encerrar o vídeo, porque eu não quero que isso fique bem grande. Mas é isso aí, né? Então, filosofia do Friedrich Nietzsche, o anticristo cria antitese e entra no aporte que eles fizeram, assim como o Império Romano fez com o panteão, trazendo todos os deuses e a diversidade cultural das crenças para o catolicismo, para angariar fiéis, né, e concentrar eles nessa fé que eles queriam tornar a única do Império. Da mesma forma foi feito aqui, né? E deixa eu ver aqui onde que fala. Eu uso essa ferramenta para auxiliar um pouco, né? Que eu já tô com a mente mais um pouquinho mais cansada depois do primeiro vídeo, né? Então, sobre... então, aí, vamos ver, Apocalipse 13, do 1 ao 10, fala sobre a besta, né? As fêmeas, 13, 11 e 18, segunda besta, associada à duração do anticristo. Então, nesse contexto ali, né? A, a besta seria os Estados Unidos, né? Também dá para dizer que seria, de certa forma, antitese do nacionalismo do regime da época. Então, dá para interpretar também como o anticristo, né? Se você considerar as interpretações e inferências lógicas, dá para dizer que é. Então, vamos lá, vamos tentar esclarecer o jogo. Então, deixa eu ver. Aqui seria a Alemanha, né? Aqui, usar só metade, tá? Vocês estão lendo aqui do que se trata. Aqui seria o novo nome do Hitler lá nesse período de Segunda Guerra, ou pós-Segunda Guerra. E esse aqui seria a sua antitese, né? No caso, os Estados Unidos. E a segunda besta ali seria a Rússia. Se você personificar, seriam os presidentes dessas nações, né? Desses países. E é interessante que, se você olhar bem, há realmente uma sincronização até de datas, tá? Por exemplo, o Hitler e o Putin, por exemplo,
São pessoas que viveram em períodos bem próximos. Não à toa, né? Você vê o cara sendo presidente da Rússia, tipo, o cara tem um know-how de guerra, de inteligência, de uma era que é a Segunda Guerra Mundial. Então, é como se fosse um veterano ali da Segunda Guerra Mundial. Se você ler a história do Putin, por exemplo, a mãe dele foi levada em cativeiro, se eu não me engano, pelos nazistas. E isso com certeza impactou muito as motivações dele, né? Então, quando você vê ele falando sobre processos de desnazificação da Ucrânia, é porque é algo realmente pessoal que mexe muito com ele e deve ter lá suas razões, né? Para não gostar tanto desse regime, né? Aí pode ser algo bem pessoal, que eu diria, né? Não que eu apoie guerra e as guerras que estão acontecendo, né? Não tenho ali um lado, né? Aqui no Brasil, mas eu acho que isso tem que ser estudado, né? Também levado em conta aí todos os lados, tanto de quem está sofrendo aí nessa guerra. A gente tem que se observar as motivações aí e todos os contextos em torno das guerras. Então, se a gente vê, é isso, né? A tese e a antitese sendo usada para conduzir e reger toda a filosofia aí desse novo livro aí que desenvolveram nesse período. Beleza? Então é isso. Só encerrando essa série aí de 2 vídeos, trazendo as principais interpretações do que está escrito aí no Apocalipse e as pessoas nunca entenderam, nunca conseguiram interpretar de certa forma. Uma outra coisa, né, que é falada também é o segredo de Deus. Deixa eu ver. É, vamos lá. O segredo de Deus se refere ao plano divino que será revelado no fim dos tempos. Foi do julgamento final. Exemplo, Mateus 13, qual versículo? Eu não lembro realmente, tá? Aí, ó, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, também se consumará o segredo de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, nessa interpretação aqui, como está sendo dito, né? Se a gente interpretar da mesma perspectiva, disso aqui sendo o país que estava comandando ali a Segunda Guerra Mundial, né? Talvez, né, o maior segredo seja em torno da morte do Hitler ali, né? O que mudaria totalmente a história hoje, se você parar para pensar, né? Por exemplo, se ele não tivesse morrido no, no bunker, como dizem na Segunda Guerra Mundial. Isso mudaria toda a história. Por exemplo, se tivesse tido filhos, e esses filhos fossem criados nas colônias, quem herdaria o que, entendeu? Isso mudaria completamente os rumos da história. Seria um segredo que, se foi bem guardado realmente, é de assustar, entendeu? Porque teria impactos na história totalmente diferentes, né? Mas não se sabe. O que se conta da história oficial, né, é que houve essa morte aí no bunker
em 1945, salvo engano. Não sei se foi 44 ou 45. Então vocês tirem suas próprias conclusões, né? Eu paro por aqui, mas já trouxe à luz aí teorias filosóficas a respeito dos textos que vão de encontro à proporção de mistério que o próprio texto em si oferece, né? Imagina, um segredo desse realmente seria bem, bem impactante para toda a história do mundo aí como um todo. E caso isso seja um segredo, né, no sentido interpretativo, né, podemos inferir que eles calcularam que uma hora ou outra esses planos e tudo seria descoberto, né? Seria interpretado, dariam-se nomes aos bois, né? E, de certa forma, chegariam a essa conclusão, né? Então, isso alteraria ou impactaria nos planos, né? Caso não tenha sido tudo coordenado e realizado a tempo, beleza? Então é isso. Valeu, pessoal.